Oi, pessoal, Oi, boa noite. gente, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Eu sou a Mari E eu sou o João. e nós somos da Hand Talk, da área de marketing da Hand Talk. A gente está muito feliz de ter vocês aqui hoje para prestigiar o nosso segundo webinar da nossa série de webinars sobre acessibilidade. Hoje a gente vai estar falando sobre 10 dicas de acessibilidade para gestores e gerentes, então é muito importante que vocês estejam aqui hoje. O João tem alguns recados e depois a gente queria contar um pouquinho do que é a Hand Talk antes de apresentar a nossa palestrante da vez. Tá certo. Então, para começar, eu queria pedir para que quem tiver perguntas ao longo de toda a transmissão, envie pra gente nos comentários do YouTube. Eu vou ficar aqui do ladinho coletando todas as perguntas e a gente vai ter um momento mais pro final da transmissão em que a gente vai responder todas elas. Mas mandem pra gente na medida em que surgirem, tá? Eu queria apresentar o Henrique, que é o nosso intérprete. Como a gente vai falar de acessibilidade, a gente não podia deixar de trazer o nosso conteúdo de uma forma acessível. Então, para as pessoas surdas, deficientes auditivas, a gente vai contar com a companhia do Henrique para fazer a tradução. Caso alguma pessoa cega ou de baixa visão também esteja acompanhando a gente vai fazer o possível para descrever todos os recursos visuais que a gente tiver, que não tiverem um recurso de áudio, descrever todas as imagens, todos os vídeos. Se tiver algum problema durante a transmissão, alguma coisa que ficou mal esclarecida, enviem pra gente nos comentários que a gente explica pra vocês de novo, tá bom? Perfeito. E vamos falar sobre a Hand Talk. Sobre a Hand Talk. Então, para quem não conhece, a Hand Talk é um negócio social, então é um negócio do setor 2,5, não é nenhuma empresa, nem uma ONG, é uma coisa mais ou menos no meio disso. A nossa principal missão é diminuir distâncias e quebrar barreiras entre surdos e ouvintes. Então, a nossa ideia é levar comunicação para os surdos e conseguir falar da Libras para o maior número de pessoas, para que as pessoas entendam que é importante. Depois a gente passa o site para vocês. A gente tem um aplicativo que pode ser baixado de graça na App Store e no Google Play, tá? Então, para ambos os sistemas operacionais. O nosso aplicativo tem o Hugo, que vocês vão conhecer o Hugo um pouquinho mais para frente, né? O Hugo é o nosso intérprete virtual e com isso a gente também tem o nosso plugin de sites, que ele é um plugin que faz a tradução de tudo que está escrito e é identificável como texto dentro dos websites. É um projeto bem bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito se conhecerem um pouco melhor. Fica o convite para vocês conhecerem o nosso blog também, se vocês gostam dos materiais, porque lá tem muita coisa falando sobre acessibilidade de diversos tipos. Então fica o convite. E a gente vai colocar todos os links que a gente citar na apresentação. Vamos disponibilizar a apresentação no final da transmissão. Tudo vai ficar aqui na nossa caixa de descrição do YouTube. Então fiquem tranquilos que depois vocês vão ter bastante conteúdo para ver depois. Com certeza. E quem se inscreveu no webinar, que tá com o e-mail lá, pode ficar tranquilo, porque a gente vai mandar uma série de e-mails para vocês com diversos materiais bacanas. Espero que vocês gostem, tá bem? Então, sem mais delongas, nós vamos apresentar a nossa palestrante da vez, a Ivone Santana. Ivone, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A Ivone, ela é consultora em acessibilidade do Instituto Modo Parités. E ela vai explicar um pouquinho sobre o que é o Instituto pra gente e já começar a contar pra gente quais são essas 10 dicas de acessibilidade para gestores e gerentes. Muito obrigada por você estar aqui hoje, Ivone. Obrigada a você, Mary. Obrigada, João, também, Henrique, pela ajuda e todos vocês que estão assistindo. Quero um agradecimento especial para as pessoas surdas que se inscreveram, para as pessoas com deficiência que estão aí participando, já estão mandando perguntas. É muito legal ter vocês aqui. Bom, a gente preparou essas 10 dicas, né, de acessibilidade para gestores e gerentes. Então, vamos ver que dicas são essas. A gente preparou um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ver por aí. Então, a primeira é conhecer, a segunda, reconhecer, aprender, ouvir, tentar, entender, posicionar-se, defender, agregar e multiplicar. Então, vamos lá no conhecer. Para a gente conhecer um pouquinho sobre inclusão, o primeiro aspecto que eu trouxe aqui para vocês é o da legislação.
da legislação e de alguns movimentos que aconteceram no Brasil como reflexo de movimentos mundiais, né? Eu não vou falar todos, mas é importante a gente ver que lá em 1981 a gente teve o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, que ainda era chamada assim. Então foi um primeiro movimento mundial que teve muita repercussão no Brasil, gerou muitos movimentos das pessoas com deficiência, e a partir daí começaram movimentos para buscar legislação, criação de conselhos. E em 1991, que foi 10 anos depois do Ano Internacional, foi criado o artigo 93 da Lei 8.213, e esse artigo ele definiu as cotas, os percentuais para pessoas com deficiência serem contratadas nas empresas. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Outro marco muito importante foi em 2006, que foi a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência da ONU, que depois acabou sendo incorporada na própria Constituição brasileira. Nós vamos falar um pouquinho dessa convenção daqui a pouco também. E, finalmente, em janeiro do ano passado, nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor e que consolidou todos esses direitos que vinham sendo buscados ao longo dos anos, né? E, bom, uma diferença muito importante que foi consequência até da Convenção da ONU e que foi incorporada na nossa legislação e que mudou bastante o aspecto da inclusão das pessoas com deficiência. No modelo médico, que era antes da convenção, vamos dizer assim, a pessoa com deficiência ela era considerada uma coitadinha, ela era digna de pena, de piedade, e ela precisava ser consertada. Nos olhos da sociedade, dos médicos, ela era considerada um problema médico que precisava ser consertado de alguma forma. Então, se a pessoa não andava, os médicos criavam as pessoas, as famílias criavam recursos para que ela pudesse andar, né? Mas não era possível isso acontecer. Então, o que acontecia? Colocavam muletas, aqueles aparelhos ortopédicos que machucavam a pessoa para que ela não ficasse sem andar. A pessoa cega também, ela não tinha recursos próprios para que ela pudesse enxergar. E a pessoa surda também, ela não tinha libras, não tinha linguagem de sinais ainda, ela ficava isolada e ela precisava se virar para comunicar ou não, para ficar isolada, né? Então, ela precisava ser consertada, ela precisava se adequar à sociedade ou ela ficava isolada. A partir do modelo social, o que aconteceu? As pessoas com deficiência passaram a ter direitos, elas passaram a ser consideradas pessoas com aquela característica. Ela tem uma característica que às vezes é uma baixa visão, ou ela é surda, ou ela não tem um membro, ou ela precisa de cadeira de rodas, mas quem impõe barreiras e limites é a sociedade. Então, o que precisa ser consertado são as barreiras, são as atitudes, a sociedade e não a pessoa. Isso mudou radicalmente o jeito que a gente passou a conviver com as pessoas com deficiência, né? Voltando lá no aspecto legal, só para a gente ter uma noção, o que estabeleceu aquela lei lá de 1991? Que empresas com mais de 100 funcionários, de 100 a 200 funcionários, elas teriam 2% de vagas para as pessoas com deficiência. A partir de 1.000 funcionários, isso ia crescendo, né? Vai crescendo a partir de 200 a 500, de 500 a 1.000, a partir de 1.000 as empresas têm que contratar 5% de pessoas com deficiência. Então, assim, esse aspecto da lei e dessa mudança, ele impactou muito, foi o primeiro aspecto que trouxe um grande impacto na forma como a gente convive com as pessoas com deficiência. Bom, passado o aspecto do conhecer,
Vamos para o passo 2, que é o reconhecer. Bom, será que eu tenho preconceito? Vamos perguntar aqui para a Mary e para o João. Mari, a gente tem preconceito? Olha, eu tenho que dizer pra você que tudo que eu faço, eu sempre tento colocar sem nenhum preconceito. O jeito que eu olho para as pessoas, que eu me comunico com elas, sempre é o meu desejo maior de todos, é sempre tentar lidar com as pessoas sem preconceito nenhum. Eu já tenho um ponto de vista um pouco diferente. Eu acho que o preconceito é uma coisa que a gente carrega de qualquer forma, preconceitos de uma forma geral, que é porque a gente julga situações, então a gente julga as pessoas também e carrega os preconceitos, mesmo que um pouco de forma inconsciente. Então a gente precisa, acho que, trabalhar esses preconceitos para que eles não sejam maiores do que a gente. Sim, então, só com uma pequena enquete aqui, a gente já viu, né, que temos opiniões diferentes e eu queria que vocês aí também fossem participando e falando se vocês acham que a gente tem preconceito ou não tem. Em geral, eu acredito que sim, que nós temos preconceito, a gente tem um conjunto de valores que é pré-concebido, ele é consequência da formação que a gente tem da família, das pessoas com quem a gente convive, da formação que a gente teve, da escola, enfim. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui com vocês, que a gente preparou aqui para vocês. A gente tem um quadro aqui que está escrito em 2 palavras, em 2 círculos, poder e beleza. Vamos imaginar o que representa poder e beleza, que imagens de pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça. A gente fez um Google, deu um Google aqui, para ver o que o Google acha que significa poder. Então, apareceram várias imagens de sucesso, coisas douradas, né? Imagens masculinas também, homens de gravata, pessoas comemorando o sucesso. Daí, beleza, aparecem mais imagens femininas, todas mulheres, né, se cuidando, todas mulheres brancas, jovens, maquiadas, né? Então, isso é o que o Google entende que é beleza e o que entende que é poder. E se a gente fosse pensar numa imagem de um homem que represente isso, eu dei uma busca também, a gente encontrou essa imagem, que é do Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook. E ele é um cara muito legal que criou o Facebook, que a gente usa bastante e, de fato, ele representa bem essa imagem de poder, de riqueza, de beleza, de juventude. Será que a gente poderia... alguém passou pela cabeça de imaginar a Rachel Maia, por exemplo? Quem sabe quem é ela? Ela é a presidente, a CEO da Pandora, que é uma empresa de joias, né? Então, ela também é uma mulher poderosa, bonita, elegante, né? E que poderia ser associada à imagem de poder e de beleza também. E vamos exercitar mais um pouquinho. Será que alguém poderia imaginar, associado a poder e beleza, a imagem do Stephen Hawking, que é esse físico super conhecido e importante na nossa história, na nossa trajetória contemporânea? Ou ainda da Maria da Penha, essa farmacêutica tão importante para a história das mulheres brasileiras, que virou até o nome de uma lei, né, uma lei que defende as mulheres contra a violência e defende toda a sociedade. Será que a gente associaria a imagem de beleza e poder a essas 2 pessoas que são tão importantes para o mundo? Acho que não, né? Então, vamos para o passo seguinte agora, que é aprender. Antes do passo seguinte, nós temos também... Nós temos tanto... Isso, temos também uma imagem, um joguinho, né? Será que o melhor vendedor de uma empresa do porte do Magazine Luiza, como será que é a imagem desse vendedor? Como que a gente imagina essa pessoa? Magazine Luiza é uma empresa super poderosa que tem 20 mil vendedores e que tem
super competição pelas vendas. Vamos ver, a presidente do Magazine Luiza, a Luiza Helena, ela faz a introdução desse vídeo. Se tiver alguma pessoa que seja cega ou de baixa visão, avisa aqui pra gente que a gente faz a descrição dos vídeos. Vamos tentar fazer uma audiodescrição, tá bom? Então vamos lá, vamos ver esse vídeo. Tantas histórias como umas que vocês vão ver de superação agora, a empresa também. Vamos escutar a história desse jovem funcionário nosso que se superou, que pega ônibus cedinho. Ontem eu escutei, fiquei encantada com essa história. E eu teria, assim, 10 TV Luizas para colocar. A Ivone vai fazer um programa de superação, para a gente contar quantas pessoas nossas, quantos aqui se superaram também, né? Então, vamos lá. Era um sonho meu trabalhar na Magazine, então por isso que eu insisti bastante. Então, através do site, me chamaram para algumas entrevistas. Foi uma grata surpresa ver a situação do Val e de que forma que ele veio até nós, querendo, precisando. A dificuldade dele de trabalhar, isso aí inspira os colegas de trabalho a ter essa iniciativa também para desempenhar um bom papel na filial. Eu acordo um pouquinho mais cedo, acordo às 5h30 da manhã, para tentar chegar aqui às 8 horas, né, para cumprir com o meu horário, com a minha responsabilidade. Eu não passo meus problemas para os clientes, porque não tem nada a ver com isso, né? A nossa obrigação é tentar atender bem cada cliente, vender, né? Aqui tem que vender mesmo, tento dar o meu melhor. Ele vendeu quase R$1 milhão em venda de consórcio, então ele é destaque não só da filial como da empresa. Com todas as limitações dele, com todas as dificuldades dele, eu nunca vi esse cara reclamando da vida. Enquanto que muita gente reclama, o cara, ele é só motivação. Eu gosto de vender, gosto de ter o cliente bem, eu gosto que ele saia da loja se sentindo meu amigo. Vamos juntos, juntos somos mais fortes de verdade. Bom, então nós vimos o Valdemício, né, que tem uma deficiência física, usa cadeira de rodas, é um tipo de pessoa. Será que a gente imaginaria o Valdemício como um dos melhores vendedores do Magazine Luiza? No Magazine Luiza, quando eu implantei o programa de inclusão junto com toda a equipe, nós contratamos muitas pessoas, nós contratamos pessoas surdas, como a Daniele, por exemplo, que trabalhou na loja da Lapa muito tempo. Ela só se comunica em Libras, ela sabe o português, ela tem até o Facebook, somos amigas. E ela, o que a gente fez? A gente ensinava para as pessoas, os colegas e a equipe, Libras. Em cada equipe onde era contratada uma pessoa surda, nós contratávamos também um professor de Libras para que aquela equipe aprendesse pelo menos o básico de Libras. E depois que acabou o curso, ela continuou dando sugestões, dando dicas, dando aulas matinais sobre Libras, sobre alguns sinais para as pessoas, para os colegas poderem se comunicar. A gente tem muitos videozinhos dessas pessoas, que agora não vai dar tempo de mostrar todos, mas que exemplificam o quanto essas pessoas são capazes de desenvolver um bom trabalho na empresa. Bom, agora vamos para o passo número 3, né? Que é o passo aprender. A gente ouve muito ultimamente, no último ano, nos últimos 2 anos, falar sobre diversidade, né? Por que será que a gente precisa falar sobre diversidade? Parece que é algo tão óbvio, né? Se a gente olhar para a composição da humanidade, a gente vai ver que nós somos diversos em religiões, estilos, idades, gerações, regiões de um país ou de outro. A gente tem um sotaque diferente, até dentro do próprio país e às vezes até dentro da cidade mesmo, de São Paulo, por exemplo, a gente tem regiões que a gente tem sotaques diferentes, né? Nós temos etnia, que também diferencia as pessoas, identidade de gênero, como que a pessoa se identifica, a condição social da pessoa. Às vezes tem uma pessoa que estudou numa faculdade muito sofisticada, muito erudita, e tem outras pessoas que estudaram numa faculdade mais popular. Será que essas pessoas combinam, né, a convivência delas? Será que dá certo?
pessoas que têm peso diferente, pessoas que são mais gordinhas, que são obesas, que são magrinhas, idade, a gente já falou, a questão de gênero também, a inserção da mulher no mercado de trabalho e a orientação sexual e afetiva. Então, nós vamos dar foco aqui na questão da pessoa com deficiência, da acessibilidade, mas é importante a gente saber que a diversidade passa por todos esses aspectos que nós falamos aqui. E eu tenho algumas referências que eu recomendo bastante, que eu uso muito. Uma delas até é conduzida, o projeto todo, pelo Instituto Modo Paritésima, e eu sou fã desse projeto, que é o site câmarainclusão.com.br e o site redeempresarialdeinclusão.com.br e também o site www.maragabrilli.com.br. A rede empresarial de inclusão, ela traz muitas informações para empresas que querem implantar programas de inclusão, ela tem serviços de orientação para RH, para médicos do trabalho, para técnicos de segurança, promove encontros. Então, por esse site, os gestores e gerentes de todo o Brasil podem ficar informados sobre o que a gente está trabalhando de mais atual. A Câmara de Inclusão, que é esse outro site, a gente traz notícias de todo o Brasil, notícias sobre legislação, sobre movimentos, sobre boas práticas, artigos, dados estatísticos sobre pessoas com deficiência, contratação de pessoas com deficiência. Então, essas 3 referências são referências que eu uso muito e eu recomendo bastante como fontes de busca de conhecimento mesmo, né? E a gente agora vai falar sobre acessibilidade em si, né? Quando a gente fala de acessibilidade, nós vamos resgatar um pouquinho a definição feita na Convenção da ONU, que a gente falou lá atrás, lá no início, o quanto ela foi determinante, principalmente por conta dessa definição aqui. Ela define as pessoas com deficiência como aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, vamos ressaltar esse aspecto aqui, em interação com diversas barreiras. Lembra lá atrás que eu falei do modelo médico e do modelo social? Então, o que diferencia é que antes o problema estava na pessoa e agora o problema está nas barreiras. Por isso que é importante a gente falar de acessibilidade. E a acessibilidade, ela tem vários tipos de acessibilidade, porque a gente tem vários tipos de barreira. A gente até costuma chamar de tecnologias assistivas, todos esses recursos de acessibilidade que nós usamos para vencer essas barreiras, para minimizar essas barreiras, né? Então, vamos falar um pouquinho de quais são elas. A gente tem acessibilidade atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica e programática. Cada uma delas tem uma definição específica que a gente não vai detalhar aqui agora, mas é importante a gente lembrar que, por exemplo, na comunicacional, a gente tem o HandTalk, né, que é um recurso de tecnologia assistiva. A gente tem um intérprete de Libras, que está aqui tornando possível que as pessoas surdas participem desse momento junto com a gente. Se tivesse uma pessoa cega que ainda não se manifestou, se tiver algum, a gente tem o João, que está treinado aqui para fazer a descrição dos vídeos que a gente mostra, dos slides, né? E claro que isso, eu fiz até essa brincadeira, porque a principal acessibilidade que a gente precisa considerar é a acessibilidade atitudinal. Eu quero até contar uma história para vocês, uma historinha recente agora, que aconteceu.
eu ouvi, né, essa história de uma diretora de uma escola técnica que ela me contou essa semana. Essa escola técnica prepara jovens para o mercado de trabalho e encaminha esses jovens ou como jovens aprendizes ou como estagiários ou até mesmo contratados. E ela pediu um jovem para trabalhar numa indústria de confecção. Ela encaminhou um menino com uma deficiência física e esse menino passou por todas as etapas da seleção. Quando ele ia ser contratado, vou tomar um pouquinho de água aqui. É bom que a gente faz um suspense, né? Quando ele ia ser contratado, a moça da seleção viu que ele tinha deficiência, que ela não tinha percebido ainda. E ela simplesmente disse para o moço que ela não ia contratar porque eles não tinham programa de contratação de aleijados. Isso aconteceu essa semana. Então, a gente vê que tem uma trajetória, uma luta, desde 1981, que é uma luta mais efetiva, que é claro que tem muitos movimentos que começaram antes. A gente viu todo o movimento de acabar com as instituições, mas é muito triste a gente perceber que em empresas que têm uma reputação boa, até hoje, a gente se depara com situações dessa natureza e elas não podem continuar acontecendo. Então, essa é uma atitude que ela não deveria ter. É um exemplo de um líder que não é acessível, porque se ele passou em todas as etapas, ele estava pronto para trabalhar. E assim, as pessoas com deficiência têm muitas outras histórias para contar. E por isso mesmo que é importante a gente ir para o próximo passo. E o próximo passo é ouvir. É muito importante a gente ouvir as pessoas com deficiência. Agora, recentemente, no dia 31 de março, nós fizemos uma pesquisa e nessa pesquisa foi com pessoas com deficiência que trabalham em empresas e a gente perguntou: o que você acha que tem para melhorar na sua empresa no aspecto da inclusão? 27% respondeu que elas precisavam crescer na carreira. E 25% responderam que eles gostariam que os gestores e as equipes fossem preparadas para receber as pessoas com deficiência. Então, eu preparei aqui um slide bem basiquinho, já que a gente está falando de liderança inclusiva, e que uma das medidas que uma empresa pode tomar para atender esses anseios das pessoas com deficiência, que na verdade é o mesmo anseio das outras pessoas, quando elas já estão, primeiro é incluir, né, contratar e acreditar no potencial delas. E quando elas já estão contratadas e incluídas, a gente criar condições para que essa pessoa se desenvolva. E uma das condições, um dos métodos, entre tantos, é o próprio plano do desenvolvimento individual, que a gente traça tanto com alunos com deficiência quanto com funcionários com deficiência. Então, são os passos básicos, a própria pessoa tem que fazer esse questionamento. Em que lugar que eu estou, em que cargo que eu estou, onde que eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar, o que eu já faço bem, que eu gosto de fazer, que eu sei fazer, que eu sou reconhecido porque eu faço bem, e o que eu preciso aprimorar, aprender, desenvolver, o que eu posso fazer a partir dessa consciência que eu já tenho do que eu sou bom, do que eu não sou, e como a empresa pode me apoiar, né? Então, a gente vê que aqui tem um caminho que é da pessoa, que é do profissional com deficiência, e tem um caminho que é do gestor que vai apoiar essa pessoa. Vamos seguir, então. Estou sendo avisada aqui que a gente vai ter que acelerar um pouquinho, porque nós temos muitos passos e a gente tem espaço para perguntas ainda. Então, eu vou dar uma corridinha, tá bom? Então, vamos lá. O quinto passo que a gente estabeleceu é o tentar. Então, tentar, a gente pode começar pelo básico, que é um plano de ação. Um plano de ação mais básico que a gente conhece como 5W2H. O que é? É você estabelecer o que, por que eu vou fazer isso,
quem vai fazer comigo, com quem que eu vou fazer, quanto vai custar, como, quando, onde. Então, isso é um plano de ação bem basiquinho que você faz para colocar em prática um programa de ação, um plano de ação, um programa de inclusão e também para fazer o seu próprio plano de desenvolvimento individual. Bom, traçado o plano de ação, a gente estabelece indicadores. Por que é importante estabelecer indicadores? Porque eu vou saber se está dando certo o meu plano, a execução do meu plano. Então, a gente tem um exemplo concreto aqui, que é de um grupo de 32 empresas que o Instituto Modo Parités atende, presta consultoria, e a gente mediu em vários momentos, em março, junho, agosto, setembro e novembro, e a gente vê que teve uma evolução muito boa. Essas barrinhas em vermelho são as empresas que estavam com mais dificuldade de contratação. Então, a gente vê aqui que reduziu em 50% num período de 9 meses de ação. Então, o plano está dando certo. Por outro lado, as barrinhas verdes, elas representam o número de empresas que estão dentro da cota ou próximo da cota. Então, elas cresceram em 100%. Então, a gente tem um indicador forte de que está dando certo. Poderia não estar e a gente teria que redirecionar, né? E a gente tem também, por que é importante também a gente definir os indicadores? Porque a gente ver os resultados claramente. Esse gráfico aqui é um gráfico de evolução da contratação das pessoas com deficiência no Magazine Luiza, onde eu implantei, junto com a equipe, o programa de inclusão das pessoas com deficiência. Então, a gente vê que durante 20 anos o gráfico continuou crescendo, mas com um número ainda pequeno de pessoas com deficiência. E nos 2 anos em que a gente implantou o programa, com envolvimento de gestores, ações afirmativas, capacitação, nós tivemos um crescimento de 800 pessoas contratadas em 2 anos, né? Bom, agora eu vou chamar para vocês um videozinho para a gente ilustrar o próximo passo, que é entender. Pessoas sem deficiência frequentam com alguma frequência. A gente vê uma pessoa que é anã, levantando bastante peso na academia. As pessoas ficam espantadas com isso. Temos um rapaz também que não tem uma perna, tem uma prótese, e ele corre mais rápido que os outros. E temos uma judoca cega que ganha de todo mundo e surpreende. Todos esses 3 surpreendem todos os outros. Vai aumentar mais ainda, pô! Que isso? Vai, Branco, você. A barra quase enverga, velho. A sequência continua com as pessoas impressionadas. Começou a fazer um milhão, né? Sério isso? Aí eu olhei pro supino e vi lá 60 quilos de cada lado. Eu já comecei dizendo, olha, eu não consigo fazer com esse peso. Mais uma! Bora, bora! Mais uma! Ele corria muito, cara. E o rapaz tem uma perna só, né? A gente já conhece o Vinícius Rodrigues, que é o rapaz. Bem legal, ele deu uma surra bonita. E a Lúcia Teixeira, que é a judoca. Ganhou, bateu em todo mundo. Então no começo o cara não queria treinar. E depois continuou não querendo treinar mais ainda. Bom, então esse vídeo traz um pouco do que a gente chama de mitos, né? Conceitos que a gente tem
que são preconceitos, conceitos preconcebidos. Isso vem de uma segregação histórica que começa de séculos de até mesmo violência contra as pessoas com deficiência, que chegaram a ser consideradas pessoas amaldiçoadas na Idade Média, né? A família era amaldiçoada, e depois disso, ao longo dos séculos, elas passaram a ser objeto de piedade, de caridade, pessoas que precisavam ficar escondidas, segregadas em instituições. Então, isso tudo constrói na gente um conceito, um imaginário de que essas pessoas, elas não são pessoas que vão produzir e que vão ter os mesmos anseios e as mesmas expectativas que a gente. E isso é muito equivocado. Hoje a gente tem muitas, mas muitas, milhares, milhões de histórias de pessoas com deficiência, que tem pessoas com síndrome de Down, donos de restaurante, fotógrafos, professores, pessoas com deficiência física. Eu conheci o Flávio em uma empresa, ele não tem um braço e o sonho dele é ser eletricista, ele é o melhor eletricista da empresa. Eu tive o Wagner, que também é um atleta, que é um fotógrafo, ele tem 10% da visão e ele é um fotógrafo, ele gosta de fotografia, ele consegue fazer fotografias muito boas. Então, essas pessoas, elas são como a gente, elas têm algumas limitações e elas têm seus potenciais também. Bom, por isso tudo, a gente precisa muito conhecer e entender e posicionar-se. A gente precisa começar a falar sobre esse assunto, a disseminar, a mostrar que existe essa realidade que é preconceituosa, que ela tem motivo para ser preconceituosa. E eu trouxe mais um videozinho aqui para a gente entender um pouquinho como que a gente repete coisas que a gente nem sabe de onde que vem. Vamos ver. No zoológico, 4 macacos foram colocados numa sala. No meio do espaço foi posicionada uma escada com bananas no topo. Mas quando um macaco tentava subir a escada, outros recebiam uma ducha de água fria. A partir desse momento, sempre que um macaco se aproximava da escada, ele era agredido pelos outros macacos zangados. No final, nenhum macaco tentou mais subir a escada. Então, um dos macacos foi substituído. E o novo macaco, logicamente, logo tentou subir e pegar as bananas. Isso deixou os outros macacos furiosos, e eles o atacaram. E então, o segundo macaco foi substituído. E a mesma coisa aconteceu de novo. Até mesmo o primeiro macaco substituído também atacou o novato. Quando o terceiro e o quarto macacos foram substituídos, o mesmo fenômeno aconteceu. Agora, dentro da sala estão 4 macacos que não presenciaram as duchas de água fria. Entretanto, todos imediatamente atacaram qualquer macaco que tentava subir a escada. O que eles pediram se alguém pudesse lhes perguntar o motivo deste comportamento? Eu não sei, isso sempre foi assim. Isso soa familiar? Muitas coisas são simplesmente aceitas como elas são, mesmo que existam maneiras melhores de fazê-las. Bom, o vídeo já explica tudo, né? Então vamos para o passo seguinte, que é defender. Por que eu preciso defender a causa da inclusão? Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo inclusão e, na verdade, a gente está fazendo outra coisa, que pode ser a separação, a exclusão, até mesmo a integração. Quando a gente acha que está colocando as pessoas dentro da empresa, por exemplo, mas elas ficam lá num departamento separado, ou dentro da escola, e a escola coloca esses alunos para fazer trabalho sempre no grupo dos alunos com deficiência, ou até mesmo, como acontecia antes, em salas separadas. Então, isso é integração. As pessoas estão aqui
mas eu não vou convidar elas para almoçar, eu não vou conviver com elas, eu não vou levar elas para minha casa, elas não vão ser minhas amigas e não vão participar da minha equipe também. Então, o ideal é que a gente tenha um cenário de inclusão verdadeiro. Por isso é tão importante a gente se posicionar. E para o 9º passo, já caminhando para o final, eu quero falar sobre agregar. Até agora a gente falou de alguns aspectos difíceis da inclusão e agora eu quero falar de um aspecto muito legal, que é quando as pessoas percebem que tratar do tema da inclusão pode ser o próprio negócio, você não precisa nem incluir as pessoas com deficiência. Por exemplo, a gente tem essa primeira linha de bonecas com deficiência, que fez um sucesso absoluto, porque retrata bonecas com equipamentos que crianças também usam, né? Uma criança com aparelho coclear e uma boneca com aparelho coclear também. Crianças diferentes que têm uma mancha, que têm uma deficiência também ilustradas, né? E a gente tem até o caso desse cabeleireiro de São Caetano do Sul, que ele aprendeu Libras e começou a divulgar para a clientela dele que ele sabe Libras, então ele passou a atender muitas pessoas em Libras e muitas pessoas surdas que gostaram muito de ter um cabeleireiro que se comunica com eles. E a gente sabe que as empresas têm muitos riscos quando não cumprem a legislação, né? Desde multas que são altas, ações, autuações, tem o risco de turnover. Quando ela não faz um programa de inclusão, não prepara seus gestores, as pessoas com deficiência não vão ficar nessa empresa, porque elas não vão se sentir bem ali. Tem o risco de imagem, de escândalo, da concorrência sair na frente, tendo a diversidade como um diferencial crescente e a própria fiscalização, né? Por outro lado, a gente pode olhar também como o olhar das oportunidades, que ele é muito maior. A empresa pode sair na frente sendo uma influência nesse setor. As equipes diversas têm vários estudos que mostram que elas são muito mais produtivas, mais criativas, elas geram mais valor para a sua empresa, geram reputação também como um diferencial competitivo. E com a nova lei de inclusão, ela é até um critério de desempate nos processos licitatórios, né? E o consumidor também percebe as empresas que contratam pessoas com deficiência como as empresas mais engajadas socialmente. Então, a gente tem muito mais ganhos do que perdas, né? E por fim, gente, então a gente vai falar sobre uma proposta que eu quero fazer para vocês, de multiplicar esse conceito, multiplicar essa missão, porque a gente compartilhando o nosso conhecimento, a gente empreendendo nossa missão e concretizando nossos ideais, a gente fica muito mais realizado. E, afinal de contas, nós somos diversos, né? E uma premissa básica para quando a gente fala de inclusão, que é uma fala das pessoas com deficiência, é o nada sobre nós sem nós. Então, todos os projetos que eu conduzo, o próprio HandTalk também tem pessoas surdas, na equipe de construção do HandTalk, na avaliação, eles estão contratando mais uma pessoa agora que vai entrar, e também nas minhas equipes que eu trabalho com gestores, eu levo pessoas com deficiências competentes, especialistas em assuntos, que são exemplos para as pessoas com e sem deficiência, porque é muito importante a gente considerar que é um assunto que as pessoas com deficiência elas têm que estar envolvidas desde a concepção, elas têm que estar se posicionando como protagonistas na sua trajetória, né? E, finalmente, eu quero trazer um slidezinho aqui, que é sobre a dança. O que significa isso? Bom, eu trouxe essas bolinhas para vocês, que elas são as bolinhas do logo do Instituto Modo Parité, cada um tem uma cor, e vocês viram que os passos, eles têm uma sequência, né? Os 10 passos de acessibilidade, de inclusão, eles vêm com uma sequência. Mas, na verdade, é uma dança, porque tem momentos em que eu estou defendendo uma causa, tem momentos que eu estou aprendendo, que eu estou me posicionando, que eu estou tentando, e não é uma sequência lógica. E como toda dança, é legal se a gente dança juntos, né? Então, o nome do Instituto Modo Parité já significa somente juntos. E é juntos que eu quero construir essa história com vocês. Então, agora nós vamos passar para as perguntas
e vamos ouvir vocês, o que vocês têm para perguntar. Estamos aqui para ver se vocês já estão participando. Então, vamos lá. A gente recebeu várias perguntas aqui. A gente vai começar com as perguntas que foram mandadas para a gente por e-mail. A Tahiris Lobato, ela até participou do outro webinar nosso. Muito bom contar com a sua presença de novo, Tahiris. Ela pergunta, como podemos fazer para que os demais colaboradores vistam a camisa da acessibilidade e também não tratem de forma diferenciada os colegas de trabalho que têm deficiência? Então, Tahiris, obrigada pela pergunta. É uma pergunta muito importante. Como eu falei, essa pesquisa que a gente fez recente, né, com as pessoas com deficiência que trabalham nas empresas, o que elas mais querem, depois de crescer e bem ali empatado, né, 27%, 25%, é justamente que as equipes e que os gestores estejam preparados para recebê-las, para conviver com elas. Então, isso sempre está em dois lados. Tanto as pessoas com deficiência podem ajudar os gestores, podem se aproximar. Às vezes elas estão lá quietinhas no cantinho, achando que ninguém gosta delas, mas elas também podem tomar a iniciativa de se aproximar dos colegas. E para os gestores e para as equipes é muito importante seguir esses passos que a gente falou, conhecer, buscar referências, buscar uma capacitação para esses gestores dentro das empresas. Eu tenho feito com vários segmentos de indústria, de serviço, de varejo, de limpeza urbana, essa capacitação de gestores, porque é um assunto desconhecido da nossa sociedade. Aqui na nossa explicação histórica a gente viu por que é. Então, acho que, mas principalmente tendo uma atitude acessível. Essa é a principal recomendação, tá bom? Legal. A gente tem duas perguntas que são bastante parecidas, então vamos fazer elas juntas. O Vinícius Candiani pergunta: como mostrar para os gestores no Brasil a importância da inclusão, para ir além da obrigação? E a Ana Paula Leite fala, seguindo a mesma linha do Vinícius: como eu promovo a empatia dentro da empresa? Como eu sensibilizo essas pessoas? Ana Cláudia e Vinícius? Ana Paula e Vinícius. Obrigada, gente. Então, é mais ou menos nessa linha do que a gente falou, como promover, né? É um assunto que merece ser estudado. Então, a gente promove capacitação, workshop de gestores, sempre a partir de um diagnóstico. O que é importante? A gente não sair reproduzindo uma fórmula pronta. Eu fiz um workshop de sensibilização na outra empresa, eu vou fazer nessa porque vai dar certo. Nem sempre é assim. Você precisa conhecer a sua realidade, ter a sua cultura, a cultura da empresa, os recursos de acessibilidade. A gente faz um mapeamento e depois a gente capacita esses gestores e essas equipes para que eles tenham mais familiaridade, mais proximidade com o assunto. De fato, é um assunto que merece um conhecimento mais profundo por todo esse desconhecimento que a gente, histórico, né, que a gente vive, tá bom? E depois também, o que a gente pode colocar à disposição também, os e-mails, os contatos, para que se vocês tiverem outras dúvidas, a gente continua a conversa, se não der tempo aqui hoje. Perfeito. Acho que tem tempo da gente fazer mais uma pergunta, né, João? Sim, a gente está recebendo bastante pergunta até, a gente pode fazer mais algumas. O Vinícius também perguntou uma pergunta de performance. Como incluir empregos para deficientes na empresa de forma que a performance deles seja tão boa quanto de um não deficiente? Como que eu mostro para os gestores que a performance pode ser igual? Certo. Vinícius, nesse caso é bem parecido com as pessoas sem deficiência. Primeiro você vai contratar uma pessoa para uma vaga, por exemplo, eu sempre brinco, né? Assim, todas as vagas são para todas as pessoas, desde que elas tenham o perfil. Porque você não pode colocar numa vaga de engenheiro alguém que não seja um engenheiro, porque senão você vai ter que esperar muitos anos até essa pessoa se capacitar para ser um engenheiro, se ela tiver vocação para isso, né? Então, primeira coisa, entender bem o processo seletivo, onde encontrar as pessoas com deficiência que querem desempenhar aquela função, que têm o sonho de desempenhar aquela função, como você identifica o potencial dessa pessoa.
o plano de desenvolvimento que você vai fazendo, os retornos, o feedback, tudo isso é importante considerar. Como é assim, mais ou menos como é para todos os outros profissionais. O que é diferente para a pessoa com deficiência que você vai ter que considerar é se ela tem alguma limitação, alguma necessidade de uma tecnologia assistiva. Então, uma pessoa surda, ela pode ter feito uma faculdade, ela pode ser um excelente profissional que vai precisar de um intérprete, de algum recurso de leitura em libras de texto, porque ela pode não ter aprendido português exatamente como a gente aprende. Ou ainda, uma pessoa surda que tem um potencial muito grande, que já sabe o português, mas ela quer se desenvolver na carreira. O que a empresa pode fazer? Pode traçar com ela um plano de desenvolvimento onde ela vai aprimorar o português. Então, cada caso é um caso. Eu recomendo muito o plano de desenvolvimento individual, o acompanhamento, feedback, assim como para os outros funcionários. Tá bom? Beleza. A gente está um pouquinho sem tempo, então eu vou ter que fazer uma última pergunta para a gente encerrar. O pessoal que mandou mais perguntas, a gente registrou elas, a gente vai procurar responder elas nos e-mails, mesmo escrito ou até por vídeo, tá bom? Muito obrigado pelas perguntas. Então a última pergunta foi o Valmir Souza que fez, e ele diz, primeiro ele falou: Ivone, parabéns pelo conteúdo. E ele quer saber como tem sido a análise das empresas multinacionais quanto à exigência das cotas. Esse modelo é aplicado em outros países? Oi, Valmir, tudo bom? Então, esse modelo, eu não sei se o mesmo modelo é aplicado em outros países, mas tem vários países que têm uma legislação de cotas também, que às vezes é até mais exigente que no Brasil. Mas é claro que no Brasil, a lei de cotas, ela é reconhecida internacionalmente como um exemplo, porque é uma lei muito boa e que promove de fato a inclusão sobre os vários aspectos, né? Não dá tempo da gente falar tudo sobre legislação aqui. Então, as empresas multinacionais que estão no Brasil, elas têm que seguir a legislação brasileira. E muitas delas, elas vêm de uma cultura inclusiva forte e até mais antiga do que a cultura brasileira. Então, elas praticam conduzem essas práticas afirmativas, ações afirmativas, de uma forma mais arraigada em sua cultura. E outras empresas nacionais já começam a incorporar também na sua cultura esses valores e esses elementos de inclusão. A partir do aprendizado das boas práticas, dos incentivos, a gente está conseguindo um bom grupo de empresas que tem promovido a inclusão exemplar. A gente ainda tem um grande caminho pela frente, mas estamos no caminho certo, tá bom? Perfeito. Gente, muito obrigado. Realmente a gente não vai ter mais tempo para fazer as outras perguntas. Eu queria agradecer muito as perguntas. Teve uma outra moça que fez a pergunta também. Isso, a Silvia e a Tahires. Pessoal, o Carlos. Fiquem tranquilos, as perguntas de vocês vão ser respondidas, só não nesse momento, ok? Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Queria pedir para vocês curtirem a nossa página do Facebook, no LinkedIn. É só você colocar HandTalk para baixar o aplicativo da HandTalk, o aplicativo do Hugo. Se você colocar aplicativo do Hugo lá na Google Play ou na Apple Store, você já vai conseguir encontrar nosso aplicativo. Então é super tranquilo de achar. Sigam a gente nas redes sociais. Isso, a gente tem bastante conteúdo sobre acessibilidade, sobre Libra, sobre a comunidade surda, principalmente acessibilidade para empresas. O nosso blog, que vai estar todos esses links, todos esses canais vão estar depois na descrição. O vídeo ele vai ser enviado por e-mail para vocês. Para todo mundo que se inscreveu. Exato. E sigam também a página da Ivone Santana no Facebook. Exato. E se vocês também tiverem questões, dúvidas, podem mandar e-mail para ela no ivonesantana@modoparites.com.br. O João vai colocar ali no bate-papo o e-mail dela, tá? Para vocês não perderem. Agradecemos muito a presença de todos vocês. Acompanhem sempre os conteúdos da HandTalk, porque a gente tem muito mais novidade por aí. Tá? E queremos agradecer a Ivone. Muito obrigada, Ivone, por tudo. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês que assistiram. E a gente se vê nos próximos webinars, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.